Sejam bem-vindos mais uma vez. Espero que tenham aproveitado o horário do almoço, para um descanso, para fazer conexões também. E agora retomamos com os nossos painéis. Antes disso, neste momento, quero com uma grande satisfação anunciar uma iniciativa que reforça a sinergia entre o setor público e privado e que terá impacto direto no desenvolvimento da indústria da infraestrutura ferroviária. A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o BNDES e a ANTF. Esse acordo estabelece uma parceria estratégica voltada ao intercâmbio de experiências, à realização de estudos e à proposição de soluções para o fortalecimento e a modernização da infraestrutura ferroviária no Brasil. Com esse compromisso, BNDES e a ANTF unem esforços para promover iniciativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável do setor, a ampliação dos investimentos e o avanço das políticas públicas voltadas ao transporte ferroviário de cargas em nosso país. Convidamos para subir ao palco o diretor-presidente da ANTF, Davi Barreto, e a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES, Luciana Costa, para a assinatura desse acordo. Obrigada, Davi e Luciana. E retomamos a nossa programação de debates com um painel que nos conecta a uma das maiores discussões globais da atualidade. E como o setor ferroviário se posiciona como um protagonista nessa pauta. O painel 2 tem como tema Rumo à COP30, Ferrovias como Soluções Climáticas. Este tema é de extrema relevância, especialmente com o Brasil se preparando para sediar a COP30. Abordaremos como o transporte ferroviário, com sua eficiência energética e menor pegada de carbono, é uma peça-chave na transição para uma economia mais verde e no combate às mudanças climáticas. Temos o prazer de apresentar como moderadora deste painel Daniela Barros, diretora de Assuntos Regulatórios de Infraestrutura e Projetos da Vale. Quase. Nossos painelistas são Jorge Santoro, secretário executivo do Ministério dos Transportes. Luciana Costa, diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES. Felipe Queiroz, diretor da NTT. Pedro Palma, CEO da Rumo. E Bruno Vasconcelos, diretor executivo e sócio do BCG. Por favor, Daniela, agora a condução é com você. Bom painel. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui conduzindo esse painel. Primeiro, agradecer ao Davi e parabenizar pela organização, ao Davi e ao Tufi, Barão de Mauá, né, pelo convite e oportunidade de moderar um tema tão importante, né, e com especialistas de peso. Nós vamos ter a visão do governo, da iniciativa privada, das instituições financeiras e da consultoria, né, sobre como a ferrovia, além de ser verde, possa ser reconhecida como tal, né? Então, isso é muito importante. A gente está num momento estratégico para o Brasil.
às vésperas, né, da COP30, vai ser realizado em Belém, e é uma grande oportunidade do Brasil estar ao centro da discussão climática, de transição energética e de desenvolvimento sustentável. E a ferrovia é uma grande solução, né? Teve um estudo coordenado pelo Bruno, da BCG, trabalhou com a coalizão de transportes, mais de 50 entidades, todos os modais, e os transportes no Brasil são responsáveis por 11% das emissões de CO2. E dentro desses 11%, as ferrovias respondem por apenas 2%. Então, a ferrovia, naturalmente, é verde, né? Então, qualquer investimento em ferrovia é também uma decisão climática. Claro que a gente precisa, né, e trabalhamos para isso, né, Pedro, aumentar o market share ferroviário. Mas isso é mais uma alavanca, né? Como a gente tem a baixa emissão, a gente pode contribuir para reduzir ainda mais com a mudança da matriz de carga. Vocês viram aqui, né, o setor, os números, eles falam por si. O setor vem crescendo, a gente transportou mais de 540 toneladas de carga, aumentamos a carga geral, cerca de 150 milhões, e vemos fazendo investimentos, né? Inúmeros investimentos, foram 13 bilhões em 2024, e em 2025 nós estimamos cerca de 20 bilhões. É muito alto, né? Falando um pouquinho da Vale, tem os grandes projetos, né, de mobilidade urbana, a FICO, que vai alavancar o agronegócio e contribuir, né, para a sustentabilidade. Mas nós temos também investimentos na cadeia logística de baixo carbono, né? A gente tem até navios híbridos, né, a vela rotativa, para cada vez mais contribuir para o meio ambiente. E o governo, né, secretário, tem um plano nacional de ferrovias, né, tem projetos importantes e também está estimando cerca de 100 bilhões de investimento. Então, dentro desse cenário, temos potencial, e a conversa aqui, assim, como que a gente consegue transformar esse potencial em resultado prático, né? Resultado que transforme realmente e dê lugar às ferrovias como ponto de sustentabilidade. Então, gostaria de começar pelo Bruno, né, Bruno? Como eu falei, o Bruno coordenou, né, pode falar mais um pouquinho do estudo, e se puder contribuir, Bruno, explicar como foi esse estudo, os resultados, e como você vê a ferrovia alavancando a parte de sustentabilidade. E, se puder trazer também, você tem um grande estudo de benchmark internacional. Não, legal. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer ao Davi, à NTF, pelo convite. Fiquei bastante feliz de participar desse painel. Acho que não só porque o tema de sustentabilidade é um tema super importante, obviamente é extremamente importante, mas mais feliz porque é um tema talvez mais fácil do dia para falar. Acho que falar de sustentabilidade em ferrovias é um tema super fácil. Falar que as ferrovias são boas para o nosso meio ambiente é quase a mesma coisa que falar que fazer exercício é bom para a saúde, né? Então, Daniela, falando um pouquinho do estudo, né? Na verdade, esse foi um estudo pedido pelo embaixador e agora presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, que foi abraçado rapidamente pelo setor de transportes, foi liderado pela CEBEDS, pelo CNT, pela Motiva. A gente do BCG participou como parceiros técnicos e foi um estudo muito bacana, né? Você falou de 50 signatários, a gente já está chegando em 120, para você ter ideia. Então, o setor de transporte foi o primeiro a se mobilizar, se mobilizou muito bem e tem sido muito bem reconhecido pelo embaixador, pelo governo, e enfim, tem ganhado um momento super grande. Esse estudo nasce das NDCs do Brasil e do pedido do embaixador para que os setores responsáveis aqui por descarbonizar o Brasil se movimentem e tomem ações para que a gente consiga chegar no Net Zero em 2050. Então, o Brasil, os números fechados que a gente tinha para 2023, tem uma emissão total de aproximadamente 2,3 bilhões de toneladas de CO2. Desses, o setor de transporte é o terceiro maior poluente, atrás da mudança do uso do solo, atrás da agricultura. Depois a gente tem o setor transporte com 11%
dessa pegada. Então, a gente parte aqui de mais ou menos 260 milhões de toneladas de CO2, que são justamente o desafio, né, de onde a gente parte. A partir daí, acho que é super importante ressaltar também, que eu acho que a primeira coisa, você falou, né, o setor de ferrovias corresponde por 2% desse valor, então já é um ponto de partida pequeno, mas o setor também abraçou a causa, sabe que para chegar no net zero todo mundo precisa andar junto, então começamos esse exercício. Então, o ponto de partida por si só é um desafio, a gente parte de 260 milhões de toneladas, mas a gente tem um outro desafio no Brasil. O Brasil é um país emergente, o Brasil é um país que ainda precisa crescer e a gente tem um gap muito grande de infraestrutura. Então, fechar esse gap de infraestrutura não é uma frivolidade, ele é necessário porque ele gera investimento, ele gera emprego, ele gera inclusão, ele gera integração. Então, a gente precisa fechar esse gap, muito diferente de outros países mais desenvolvidos que a gente vê. Com esse crescimento, esses 260 passam para quase 430 milhões de toneladas em 2050, se a gente assumir que a gente vai continuar se comportando como setor da mesma forma que a gente sempre se comportou. E aí, a partir daí, a coalizão começou a se movimentar, né? A gente dividiu o trabalho em diferentes verticais, ferrovias sendo uma das principais verticais, mas também com rodovias, transporte aquaviário, mobilidade urbana. Então, a gente o setor aeroviário, a gente se dividiu nessas verticais e começou, efetivamente, a atacar esse desafio. A gente mapeou mais de 90 alavancas de descarbonização até 2050, mas tem 3 grandes alavancas que são extremamente relevantes. E eu queria falar um pouquinho mais da primeira delas, que é a primeira alavanca, talvez uma das mais relevantes, pelo menos no curto, no médio prazo deveria ser, que é justamente a mudança de matriz logística. Então, quando você falou, né, a nossa matriz logística, aqui eu vou citar números da InfraCel, eu sei que esses números são controversos, a gente, às vezes, acha números diferentes. Mas os números que a gente viu junto com a InfraCel mostram que a gente tem hoje aproximadamente 70% da nossa matriz concentrada no modal rodoviário. É um número muito alto, principalmente se a gente comparar com benchmarks de países realmente inspiracionais. É muito alto. O setor ferroviário, nesses números, tem 16%. A gente já ouviu números maiores, mas vamos pegar esse número aqui, vamos acreditar nele. 16% hoje da nossa matriz, apenas concentrada no ferroviário, e 15% no aquaviário, que também é muito pouco, né? Então, se a gente quiser fechar esse gap de sustentabilidade, é muito importante que a gente mude essa matriz. De novo, o Brasil cresce. Todos os modais deverão crescer de forma absoluta até 2050. Tem muito investimento em todos os modos, mas o setor de trilhos é um que realmente precisa crescer. Então, nas projeções, de novo, do InfraSA, a gente deveria chegar em aproximadamente 33% em 2050, mais do que dobrar, né? Cresce mais do que qualquer outro de forma relativa. Então, para fazer isso, obviamente, a gente precisa de muita coisa, né? Não é trivial. Se a gente continuasse no nosso estado inercial, nada ia mudar. Então, a gente precisa de um empurrãozinho para sair dessa inércia. O que é esse empurrão? Acho que a gente falou e ouviu bastante hoje. Principalmente em investimento. Aqui, o investimento onde o setor privado tem um papel extremamente relevante. É a coordenação entre os diferentes atores, governança, é regulação que permita que a gente efetivamente consiga fechar esse gap, eventualmente falar de incentivos, porque não, é importante, a gente vê incentivos em outros países desenvolvidos, é algo bastante importante. Então, tudo isso precisa acontecer para a gente fechar esse gap, né? Então, a mudança de matriz logística é algo que é de extrema relevância, a gente vem evoluindo no Brasil, mas precisa evoluir muito mais do que a gente já evoluiu. Então, o empurrão é grande. Tem outras alavancas também, e aí talvez falando um pouquinho dos benchmarks, né, como você falou, Dani, a gente tem uma alavanca de eletrificação e a gente tem uma alavanca de biocombustíveis. Todas essas 3 alavancas são usadas, basicamente, são aplicadas em todos os setores para a gente tentar fechar esse gap. E aí, quando a gente fala de benchmark, acho que é importante ter um cuidado também, né, particularmente em ferrovia, a gente comparar Brasil com a Europa, acho que a gente sabe que não é uma comparação justa, talvez com os Estados Unidos um pouco mais. Então, falar de eletrificação nos trilhos, como a gente vê na Europa, eu acho que não é uma discussão, não faz sentido, é uma malha muito mais densa lá do que a gente tem aqui, é muito mais passageiro, aqui a gente tem heavy haul, a gente tem long haul, distâncias enormes. Então, talvez não seja uma solução, acho que o uso de baterias, uso de locomotivas híbridas pode potencialmente ser uma solução, mas, além dos benchmarks, acho que o Brasil tem uma fortaleza muito grande, que são os biocombustíveis. Então, por que não pensar nos biocombustíveis também para nossas ferrovias, né? Talvez esteja um pouco longe, hoje a gente fala do biodiesel,
o biodiesel, se a gente aumentar muito a concentração do diesel nas nossas locomotivas, nos nossos motores, a gente começa a ter problemas de oxidação e diversos outros problemas, algo ainda a ser endereçado, mas o Brasil tem o etanol, o Brasil potencialmente pode ser um grande celeiro aqui para o HVO, por que não? Então, são talvez inovações que a gente deva explorar, acho que mais para médio, talvez longo prazo, mas que podem ter um papel muito importante para o Brasil, algo que deve estar no nosso radar, tem que acontecer, eu acho que gradativamente, mas é algo que eu acho que vale a pena a gente explorar. E aí, para fechar, acho que essa é uma visão de futuro bastante ambiciosa, bastante audaciosa, mas mesmo com essa visão de futuro, a gente não consegue fechar o nosso gap, né? Então, eu falei, em 2050 a gente chega a 430 milhões de toneladas, se a gente aplicar todas as alavancas em todos os setores, a gente chega a 140 milhões de toneladas. A gente sabe que a gente quer o net zero, não é exatamente o que a gente queria, mas é uma visão muito factual, baseada em dados, então acho que é uma contribuição interessante para o setor. E a gente tem que acreditar que a gente vai continuar trabalhando, continuar buscando fechar os gaps através de outras novas tecnologias que hoje não estão mapeadas. O mundo tem andado de forma bastante célere, então acho que tem bastante esperança, mas foi muito bacana fazer esse trabalho, muito bacana ver o engajamento, extremamente relevante o papel que as ferrovias vão ter. Então, vamos lá, acho que a gente tem um longo caminho, mas agora, pelo menos, a gente tem uma direção bacana aqui. Muito obrigada, Bruno. Esse número que você trouxe é bem impactante, né? Saímos de cerca de 280 milhões de toneladas, 260 para 430. Então, tem muito trabalho pela frente, muito investimento, né? E precisamos de políticas públicas, né? Falando em política pública, secretário, para seguir no caminho dos trilhos, a gente precisa realmente de apoio e uma concertação, né, para trazer mais investimentos. E aí, secretário, o Ministério de Transportes ele tem papel fundamental na definição dessas políticas que levem à sustentabilidade da ferrovia. E de que forma o Ministério tem trabalhado para dar visibilidade na COP30 dos seus projetos e de tudo que pode fazer de investimento em ferrovias? Daniela, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui no evento. Davi, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui podendo falar um pouquinho que o Ministério tem, na agenda do Ministério, né? Eu acho que o Ministério do Transporte tem evoluído muito consistentemente numa agenda construtiva com o setor de ferrovias. Passamos os primeiros quase 3 anos, né, Daniela, construindo um pipeline de projetos que está ganhando forma. Em breve vai começar a chegar no TCU, já estão com alguns já na NTT, né, Felipe? Então, acho que vai ter uma filinha de projetos. Não vai ser no ritmo de rodovias, porque são projetos mais complexos, mais difíceis, mas o Ministério tem procurado seguir uma linha muito parecida nos dois modais, tanto de rodovia quanto de ferrovias, né? Em rodovias, a gente publicou uma política pública em que a gente coloca claramente essa agenda de sustentabilidade na ANTT, seguiu fazendo as regulamentações, evoluindo isso com o setor. Agora, em ferrovias, a gente já colocou em consulta pública, recentemente, a nova política de outorgas, a primeira política de outorgas de ferrovias, né? E lá tem um capítulo só para essa questão de sustentabilidade. Está na fase final de aprovação no nosso jurídico, muito provavelmente, na próxima 15 dias, deve estar publicando a portaria que envolve uma visão de resiliência, né, das infraestruturas, uma visão de necessidade de respeitar as questões todas sociais que envolvem o impacto da implantação de um projeto de ferrovia e também, claro, a questão da sustentabilidade. Eu acho que, como todas as diversas áreas do Ministério, tem colocado na sua agenda esse tipo de relacionamento, através, primeiro, de uma mudança cultural, né? Uma mudança de visão, né? Que a gente tem feito desde 2023, de olhar os projetos. E aí a gente olha, quando você vai ver o PNL, que vai estar quase na fase de finalização dele, que estamos fazendo ainda regiões regionais, a gente colocou um ponto fundamental nele, como a sustentabilidade. Ou seja, não adianta eu planejar diversos projetos que não têm viabilidade ambiental. Ou seja, eu vou ter limitações, tanto de orçamento, do lado fiscal,
quanto da questão de licenciamento dos projetos. E a gente tem procurado atuar no diálogo e buscando soluções acordadas com os órgãos de controle e licenciamento ambiental, e o relacionamento nosso com o MMA, IBAMA, FUNAI, INCRA, tem sido muito bom e muito prospectivo, né? Ontem a gente teve uma notícia, aí está aqui nosso barão, né, de Mauá, aqui dos transportes, que está fazendo a maior ferrovia aqui, o TUFI, do Brasil hoje, e a gente teve a notícia em relação à FIOL 2, né, o MMA dando a sinalização de uma obra parada há muitos anos por uma questão das cavernas, sendo endereçada em breve. Então, é uma notícia positiva. Então, a gente resolvendo um problema, como resolveu, até está disputando um prêmio, o acordo com os quilombolas, que foi feito também na FIOL 2, também. Um problema de 18 anos lá de discussão. Então, a gente tem essa visão, os traçados que foram feitos para completar a FIOL 3 já foi olhando por essa ótica, e essa agenda é muito importante. Aí, quando você olha o modal ferroviário, acho que o Bruno foi muito feliz ao colocar a questão da importância, né, do aumentar da participação. É uma meta estratégica do Ministério colocado lá, aumentar o valor do TKU carregado pelo setor ferroviário. Mas também a gente inicia também com uma política de passageiros, ou seja, o Ministério do Transporte começa a ter uma carteira de trens intercidades, temos 6, já tem 3 praticamente prontos os projetos, e até o final desse ano mais 3 ficarão prontos. Então, é uma agenda muito interessante, e a gente procura, com isso, olhar a malha ferroviária brasileira, que está sem uso em alguns lugares, que foi concebida num outro momento de Brasil, com outro cenário econômico, outro cenário de vida das pessoas nas cidades, procurar fazer testes, como nós estamos fazendo um teste de mobilidade urbana, tanto em Campina Grande quanto em Arapiraca, 2 cidades do Agreste e do Nordeste, cidades que a malha ferroviária estava há anos sem utilização, por diversos fatores diferentes. Num caso, era por um problema de um acidente, de um evento climático extremo, que destruiu toda a linha férrea. No outro caso, questões econômicas, produção do algodão foi totalmente destruída, e aí a gente pega 2 trechos, coloca para a mobilidade urbana, muita chance de funcionar, e a gente tem um estudo em andamento com o BID hoje, de você trazer várias dessas malhas, como esse caso que a gente está testando, para dentro de projetos. Ou você vai fazer um VLT, ou vai fazer um projeto de melhoria urbana na cidade, sempre com o olhar da sustentabilidade, de inserir a população num ambiente mais agradável e mais funcional, visando o bem-estar da população. Eu acho que é um conceito fundamental, e não olhar só para a questão ambiental, é um olhar mais integrado de diversos pilares, né? Então, o pilar social, o pilar de mobilidade urbana, o pilar de conforto das pessoas, né, de qualidade de vida, está embutido em todas essas visões que o Ministério tem procurado testar, e vão estar nas políticas públicas que a gente está em fase final de elaboração, em fase de publicação em breve. E eu acho que essa agenda a gente tem trazido para as empresas com uma boa receptividade. A gente tem conversado com o setor de infraestrutura como um todo, primeiro para apresentar esses projetos, ouvir um pouquinho do que eles estão achando, algumas novidades vão ser colocadas. Então, uma novidade que aí a gente já, até o Leonardo já falou algumas vezes, escreveu o artigo, é a utilização de ativos públicos, né? Bens imóveis do governo federal que estão sem uso, a gente dá uma destinação a esses bens e, de uma maneira, virar uma possibilidade, né, Luciana? Como o BNDES sempre tem feito soluções criativas, a gente já procurou a equipe do BNDES, com algumas reuniões já agendadas, de construir uma agenda de usar bens imóveis do governo federal para ser receitas acessórias alternativas aos projetos de concessão, provavelmente de passageiros, na sua maioria, mas também de carga também. Então, a gente publicou uma portaria regulando, primeiro, os terminais logísticos da Infra-SA. Em breve, nós vamos ter uma carteira de leilões desses terminais, são cerca de 17 terminais, 5 já estão prontos para entrar no PPI, e isso está dentro dessa lógica de integrar ferrovia, rodovia, olhar mobilidade, fazer a integração
e, no fim, a gente tem todos os projetos perpassando esse olhar de corredores logísticos. Então, todo o PNL está olhado para a interconexão, a intermodalidade, interoperabilidade desses modais, e também conversando com portos e aeroportos. Não faz sentido hoje o Brasil ter ferrovias que olhem só para um porto, né? Então, a gente não gera uma competitividade entre os portos, de tarifas, de custos, e a gente precisa construir. Ao mesmo tempo, eu também não posso tirar valor das ferrovias, segregando a malha ferroviária de dentro da área portuária das ferrovias. Isso é um problema muito grave, que a gente não pode aceitar isso em ferrovias, porque senão a gente vai tirar um grande valor da ferrovia, vai tirar um valor que é importantíssimo para a gente atrair players que consigam controlar o fluxo logístico como um todo. E aí é nessas discussões que a gente procura fazer a integração com as diversas instituições e poder buscar projetos fundamentais. Não é porque a gente tem uma hidrovia que a gente não vai olhar para a hidrovia. Essa semana eu tive reuniões, algumas reuniões, discutindo como fazer um regime especial tributário para evitar o gargalo logístico em Miritituba, porque se o transbordo de carga lá não funcionar direito, ou engarrafa a rodovia. E isso pode inviabilizar também o projeto da Ferrobran no futuro. Então, são discussões que a gente tem que olhar com um olhar integrado, e esse olhar integrado, para mim, é um conceito de sustentabilidade mais abrangente, que é isso que a gente está procurando no Ministério. Muito obrigada, secretário. Esse desafio do licenciamento ambiental que você trouxe, ele é muito mais abrangente, né, realmente. Ele passa pelo social, né, como você bem colocou. E a inclusão, a gente faz licenciamento, tem questão de desapropriação, mas nessa transição, seja climática, energética, desenvolvimento social, você não pode deixar ninguém para trás, né? Acho que isso é uma palavra de inclusão. Então, secretário, parabéns, não só pelo esse trabalho em sustentabilidade, mas também pela sua liderança em termos de financiamento. A gente teve o trabalho de debêntures, né, e principalmente a atração de investidores externos. E falando de financiamento, o BNDES é a locomotiva, né, que traz e pode trazer, traz recursos e pode trazer ainda mais. Então, Luciana, se você pudesse falar um pouco mais dos instrumentos mais específicos, né, que o banco tem utilizado. E você comentou, né, que acabou de voltar da Semana do Clima de Nova York. E o que você viu de novidade? Quais são os grandes desafios na implementação dessas ferramentas no Brasil? Obrigada, Daniela. Para mim é um prazer estar num painel liderado por você. Gostaria de saudar os meus colegas de painel. Assim, no BNDES, já foi dito aqui pela VLI que o nosso gap de logística não é um gap de logística, é uma oportunidade de logística para o país. A carga existe, seja grão, minério, carga geral. O Brasil está construindo a infraestrutura. A primeira concessão de rodovia é da década de 90, e a gente teve tempo de amadurecer os marcos regulatórios, as políticas públicas e a segurança jurídica. A primeira coisa que chama atenção em relação ao Brasil é que o Brasil é um destino de investimento para investidor estrangeiro. O país é um país de dimensões continentais, com uma população relevante, tem um mercado interno pujante, tem demanda por infraestrutura, e o setor privado já participa da infraestrutura nos mais diversos setores, no setor de energia, no setor de saneamento, no setor de logística, de mobilidade urbana. Então, o Brasil fez a lição de casa e está preparado para atrair investimento estrangeiro direto. Na questão do financiamento, o nosso mercado de capitais e o mercado bancário brasileiro, obviamente, não são tão profundos, seja do ponto de vista de volume ou do ponto de vista de prazo, que mercados como o americano.
Em ferrovia, especialmente, quando a gente fala dos saltos de investimentos que estão por vir, hoje a gente investe ali cerca de 14, 15 bi por ano, mas esse número pode, por conta de tudo que está acontecendo na política pública, nos ministérios e na legislação, a gente espera destravar muito investimento nesse setor e serão tickets grandes. E o Brasil tem o privilégio de contar com um banco como o BNDES. Como eu já disse aqui antes, nós temos linhas até 35 anos. Eu até gostaria de chamar a atenção para o Daniel e para o Thiago, que estão aqui. O banco é o que é, porque tem um corpo técnico altamente especializado. E o que a gente fez? A gente preparou algumas linhas para, por exemplo, locomotiva híbrida, a gente pode contar com recursos do Fundo Clima. Para inovação, nós temos recursos de mais inovação. Então, quando a gente pega um projeto complexo e muito grande, de expansão, de uma rodovia Greenfield, que não tem faz algum tempo, mas que a gente pode destravar, ou, após a renovação de uma concessão, onde o CAPEX vai ser de ciclo mais longo e de volume significativo, o BNDES é o destino natural para a discussão desses grandes projetos, porque a gente tem condições de absorver grandes investimentos. Como o Jorge falou, a gente começou a coordenar operações de debêntures, de mercado de capitais. O BNDES entendeu que é mais saudável a gente trabalhar em parceria com o mercado de capitais do que ter só um instrumento ilíquido, que é o FINEM. Então, a gente começou a trabalhar em parceria com o mercado de capitais, a gente traz bancos privados para as operações, a gente tem condição de ancorar operações grandes e longas, a gente dá credibilidade para os outros credores, porque um projeto que tem a chancela do BNDES, ele é mais bancável e, geralmente, o livro tem mais tensão competitiva. Essas linhas que têm algum subsídio, a gente usa muito pontualmente, combinando com o nosso recurso que tem custo de mercado, de tal forma a estimular os projetos a buscarem soluções ambientalmente corretas, impactantes, porque a gente precisa descarbonizar. No setor ferroviário, cada vez que a gente tira a carga de rodovia e passa para a rodovia, dependendo do tipo da carga, a redução de emissão de gás do efeito estufa ela é de 55% até 87%. Então, é muita coisa. Só de sair da rodovia e ir para a ferrovia já tem um ganho. Então, qual que é a nossa estratégia? É viabilizar esses projetos complexos, estimular que o investimento vá na direção da descarbonização, que as locomotivas sejam híbridas, que tenha inovação do ponto de vista de digitalização, do ponto de vista de segurança, sinalização. A gente fez com a Rumo operações inovadoras. Com a Rumo, a gente também estruturou uma debenture, um Sustainability Linked Bond, onde a Rumo se comprometeu com KPIs e a gente conseguiu baratear o custo, porque a Rumo se comprometeu com KPIs ESG. Então, mas, assim, como esses projetos são muito grandes, embora o BNDES seja um banco muito grande, que eu falei aqui de manhã, dos 260 bi que o país investe, 80 bi a gente aprova no BNDES e grande parte é para o setor privado. Embora a gente seja esse banco grande, a gente funciona mais ou menos como uma boutique. A gente olha cada projeto com lupa e a gente estrutura o projeto de tal forma a conseguir o menor custo. O menor custo não necessário. Eu não preciso necessariamente ter subsídio para baratear o custo. A gente aprovou mini-perm, a gente tropicalizou o mini-perm. A gente consegue
a gente sabe que a gente está num contexto de taxa de juros altas, mas a gente espera queda de taxa de juros no médio prazo. O governo está trabalhando por isso. Então, o que a gente quer fazer? A gente estrutura mini-perm, obviamente com as taxas atuais, a gente garante o custo do funding até o final do projeto, mas a gente se houver queda da taxa de juros no meio do caminho, a gente vai conseguir repassar a queda de taxa de juros para o custo da dívida. A gente aprovou um projeto, nesse momento a gente está desenhando um projeto onde, de partida, a gente tem um cenário que é um pouco mais conservador que o do cliente. Então, o que a gente acordou com ele? Tá bom, se o teu cenário se materializar, a gente já pré-aprovou a realavancagem do projeto para que ele tire dividendos. E assim, sair com um projeto com a realavancagem pré-aprovada dá uma segurança para o investidor, se ele confia no cenário dele, e dá uma segurança para o banco, porque se o projeto performar, eu não preciso segurar a caixa dentro do projeto. Então, a gente tem a gente estimula esses projetos a, quando atingirem completion físico e financeiro, a irem para o mercado, porque se o BNDES gosta de ter quórum para controlar os waivers e as aprovações necessárias enquanto o projeto não atingiu o completion físico e financeiro, porque o nosso capital é mais paciente e a gente tem mais apetite para o risco nessa fase que o mercado. Se o projeto soluça, dá algum problema, a gente segura. O mercado... E eu já trabalhei em banco privado a vida inteira. Isso não é uma crítica. O banco privado, se tem um re-rating, tem queda, o projeto está mais arriscado, vai consumir mais capital, eu preciso sair rápido dele, eu preciso reprecificar. O BNDES não tem essa restrição. Então, a gente trabalha muito bem com o mercado, tem funcionado bem, o mercado tem reconhecido que a gente adiciona valor, que a gente aumentou o mercado de capitais e não que a gente está fazendo crowding out com excesso de subsídio. Mas a mensagem aqui é, sim, queremos estimular que os projetos de vocês invistam cada vez mais na linha da descarbonização, portanto, para a descarbonização, a gente dá um incentivo na taxa, mas o que é normal, obra civil, a gente tem linhas de longuíssimo prazo, em parceria com o mercado, e a gente vai ter soluções customizadas para os projetos grandes que vão ser destravados. Então, essa parceria funcionou super bem nos outros setores de infra, em rodovia, em portos, em aeroportos, em energia. O Brasil tem o privilégio de ter os ministérios, os reguladores, o Poder Legislativo legislando, o TCU monitorando e o BNDES financiando. Quando eu cheguei no BNDES em 2023, no início de 2023, o mercado de capitais fechou de repente, por conta do evento Light Americanas. A gente mapeou quase 20 bi de projeto que ia ficar sem take-out, que eram projetos que estavam em execução, com o bridge loan desembolsado, e o bridge loan geralmente é mais caro, e a solução de longo prazo, que seria de mercado de capitais, desapareceu do dia para a noite. A gente foi lá e ancorou várias operações, e até o mercado de capitais falou, opa, o BNDES está ancorando essas operações, o mercado de capitais voltou mais rápido. Então, é esse o papel que a gente quer cumprir. A gente quer estar nos projetos, nas fases mais críticas, a gente quer ter algum incentivo em custo para que as empresas caminhem para a descarbonização, e a inovação financeira, a gente quer diminuir carry cost de dívida, a gente está no momento de taxa de juros elevada, se tiver queda de taxa de juros, a gente quer repassar isso para o cliente, a gente quer permitir realavancagem se os projetos suportarem, a gente não quer ficar retendo caixa se o projeto tem capacidade de pagar dividendos. Então, assim, esse é o BNDES de agora, é um BNDES que opera com menos subsídio, mais recurso de mercado, mas com muito mais inovação. Excelente, Luciana.
o mercado tem reconhecido, né, essa mudança do BNDES e se sentido mais seguro, o banco é mais paciente, né, para trabalhar com os investimentos privados e, com certeza, aos investimentos públicos que precisam também ser alavancados. E, Felipe, nem sempre, né, a regulação ela acompanha, então, a Luciana trouxe, né, vários exemplos aí de financiamento, mas, às vezes, a regulação não acompanha todas as mudanças, né, corriqueiras e atuais, de atualização, seja tecnológica. Você tem liderado, né, a pauta de ESG, muito bem, com maestria na agência, mas como você vê essas novas oportunidades? Nós temos contratos assinados, né, e como que a gente vai conseguir harmonizar? Porque, por exemplo, os novos contratos, mesmo repactuados, nós não temos metas ESG. Então, como fazer essa harmonia? Obrigado, Daniele, pela pergunta. Inicialmente, boa tarde a todas e todos. Parabenizar a NTF, em nome do Davi, pela realização do evento, Davi, pelo tema, composição do painel. Num painel que a gente vai falar sobre sustentabilidade, me sinto privilegiado de estar aqui entre as duas damas que compõem esse painel, por meio de quem eu cumprimento todos os meus colegas. E acho que a gente tem boas notícias, né, com relação à regulação para esse tema de sustentabilidade. Diria que, possivelmente, a gente tem uma regulação tipo exportação nesse quesito, mas antes de trazer aqui as evidências para sustentar essa minha afirmação, eu queria voltar duas casas no tabuleiro para dizer como que a agência se posiciona quando fala sobre sustentabilidade. E para trazer essa visão, eu vou trabalhar com 3 conceitos: sustentabilidade, infraestrutura e produtividade. A agência, quando ingressou nessa jornada, era uma visão muito pragmática sobre sustentabilidade, uma perspectiva que sustentabilidade, a rigor, é tudo que traz eficiência para qualquer operação ou gestão de ativo. E isso afasta a gente de uma discussão mais dicotômica entre desenvolvimento e preservação, que é uma cilada, a gente ficar andando por aí. E, na verdade, num país, como disse há pouco o colega do BCG, que precisa investir em infraestrutura, para trazer aqui o que os 3 que me antecederam já comentaram, mas por outro ângulo. O Brasil tem cerca de 62% a 65% do seu estoque de capital formado por infraestrutura. Perdão, tem 30% a 32% do seu estoque de capital formado por infraestrutura e deveria ter algo em torno de 62% a 65%, que é um patamares de países desenvolvidos. E por que isso é importante? Porque, no longo prazo, isso traz produtividade. Então, a visão da agência passa sustentabilidade por eficiência, investimento em infraestrutura que o Brasil precisa, é um país em desenvolvimento, tem o gap, e isso, no longo prazo, como diz o célebre economista, produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. Isso vai trazer competitividade para a nossa economia, desenvolvimento, qualidade de vida, bem-estar, que no fim do dia é sobre isso que a política pública versa. A gente faz infraestrutura como meio e não como fim. Aqui o setor está construindo infraestrutura e ferrovia atrás de rentabilidade. Ferrovia é um meio, não um fim, então é importante trazer essa visão pragmática que a agência aborda o tema. Acho que esse era o primeiro ponto que eu queria trazer, e aí a gente vai para a regulação. Como é que a regulação, então, por meio da Resolução 6057, de novembro de 2023, de novembro de 2024, perdão, está endereçando esse tema no âmbito do setor? Vale dizer, como já foi trazido aqui pelo Santoro, o Ministério, de maneira muito pioneira, editou 2 portarias, a 622 e depois a portaria 689. Salvo engano, ambas são de julho do ano passado. A 622 é para o setor rodoviário, onde ela dá o seguinte comando: olha, sustentabilidade é um tema importante, passando por todos os quesitos: mitigação, eficiência energética, proteção ambiental, a parte de responsabilidade social e também de resiliência. E, portanto, a agência deve incorporar isso nos seus contratos e reequilibrá-los em, no mínimo, 2%, um para a agenda de mitigação, descarbonização, e um para a agenda de adaptação. E traz lá uma série de requisitos, e a agência está desdobrando isso na sua regulamentação, e explico já como. E a boa notícia é que vem um comando parecido por meio da política de ferrovia. O secretário Leonardo estava até agora há pouco aqui conosco, e o secretário Jorge já trouxe essa visão. Adicionalmente, a portaria 689, que regulamenta as novas debêntures, no âmbito do setor, disse já que ferrovia é elegível
para a emissão de debêntures do ponto de vista de eficiência energética, e aí os números que o estudo que a coalizão fez, acho que trazem de maneira muito clara isso, né? Você, na sua fala inicial, trouxe, Dani. Mas aqui eu queria abrir um parêntese, nessa perspectiva da importância de infraestrutura para a produtividade do Brasil. A gente, dos 11%, né, que 240 milhões de toneladas de CO2 ano que o setor emite, 90% é rodovia. É verdade, 2% ferrovia. O número curioso é que a aviação civil, apesar de ter uma participação mínima, né, do ponto de vista, talvez, de volume, emite 3%, né, por conta do querosene, né, ser intensivo em emissões, mas essa é uma curiosidade à parte. O meu ponto é, mesmo que a gente, ativando todas essas alavancas e que a ferrovia continue participando, ferrovia e hidrovia, que é a alavanca principal do estudo, aumente a sua participação, rodovia continuará participando em algo da ordem de 50% da nossa matriz. E com essa projeção que o estudo faz de um crescimento de 18% do volume, isso é muito relevante para um país que é intensivo em commodity, né, no caso de rodovia, sobretudo o commodity agrícola que ela transporta. Então, o parênteses aqui, eu sei que a gente está no evento ferroviário, é para dizer que não é essa panaceia toda investir só em ferrovia. É sim importante, porque gera uma série de outras externalidades, do ponto de vista de eficiência logística e diminuição do custo do Brasil, mas falando de mitigação, a gente tem que sim continuar olhando para a rodovia para ganhar eficiência nesse modo de transporte, que vai continuar sendo representativo, mesmo que a gente alcance esse desafio, que é bastante ousado, de aumentar a participação de ferrovia e hidrovia na nossa matriz. Mas fecho esse parênteses para falar, de novo, da nossa resolução. O que a resolução trouxe, então, regulamentando o que é a política pública? Uma série de princípios, diretrizes, políticas, instituiu 9 parâmetros de desenvolvimento sustentável, sem inventar rodas, só tropicalizando o que o UFC já tinha trazido para os nossos contratos desde 2018, olhando os princípios de Equador. A gente já tinha 8 parâmetros nos contratos rodoviários, né? Você colocou bem, Daniele, que nos contratos ferroviários a gente ainda não tem algo dessa natureza. E a diferença básica aqui é que, além de detalhar melhor e manualizar, a gente separou a parte de adaptação e resiliência, que ficava dentro do PD 4, que é Saúde e Segurança da Comunidade, e isso virou o PDS 9. A gente estava justamente nessa discussão em maio do ano passado, quando, infelizmente, teve lá a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, e a gente entendeu uma discussão que já era importante, se tornou mais relevante naquele momento, e a gente fez esse destaque. E, a partir daí, você tem o estabelecimento do índice, desenvolvimento sustentável, uma lógica de governança, 2 comitês, ferrovias e rodovias, e todo um sistema de incentivos, de reequilíbrios para que essa agenda seja tocada. Uma alavanca, um desafio importante que o estudo aponta, e todos que me antecederam apontaram, é o desafio do financiamento, né? Como é que eu financio isso? Então, alguns números do ponto de vista quantitativo, algumas evidências do ponto de vista quantitativo. 2%, aí, conta de padeiro, a gente está refinando esse número. 2% da receita operacional bruta dos nossos contratos de rodovia hoje representam algo da ordem de 350 milhões. Se a gente pegar um prazo médio dos contratos de 20 anos, a gente está falando de algo da ordem de 7 bilhões de investimento nos próximos anos. A gente deixou na resolução também já um artigo, os artigos 23 e 24 versam sobre os instrumentos de incentivos para a ferrovia, já esperando a política pública do Ministério, porque estava em tratativas, autorizando, né, vindo a autorização da política pública, a resolução, a regulamentação já autoriza a alocação do saldo remanescente de outorga dos contratos que ainda tem, no caso de ferrovias, na agenda de sustentabilidade. Aí a hipótese aqui é que tudo isso fosse alocado nessa agenda. Se a gente somar 7 mais 6,5, a gente está falando de algo da ordem de 3,5 bi para investir na agenda de sustentabilidade via regulamentação. É um número relevante. Mas, para além do aspecto quantitativo, o que chama a atenção, e isso sustenta a nossa evidência, que a gente tem uma regulação tipo exportação, é que, do ponto de vista qualitativo, a gente está falando do investimento privado, que, por definição, é mais eficiente que o investimento público, e o investimento contratado no longo prazo. Então, a gente está falando de contratos que não sofrem as intempéries que o orçamento público sofre com contingenciamentos, com questões fiscais. Então, do ponto de vista que está estruturado, a gente entende que, quantitativamente e qualitativamente, a gente tem, sim, um cenário muito promissor para a sustentabilidade no setor de infraestrutura brasileiro, aqui, notadamente, de transportes. E, por fim, para não me estender mais, eu queria só fazer um destaque, a gente está aí à vésperas da COP, e esse documento está todo em construção, do ponto de vista qualitativo ainda, os comitês têm composição paritária, 8 representantes do poder público, 4 iniciativa privada,
Ernst Young, contratada pelo BID, com financiamento de um fundo britânico para a sustentabilidade, que está detalhando esses 9 parâmetros em mais de 470 itens. Então, tem uma série de questões interessantes que vão ser publicadas deliberadas na nossa reunião de diretoria do dia 6 de novembro, à vésperas da COP, e a gente começa uma agenda agora a partir do InfraSD, na B3, dia 10 de outubro, e aí estão todos convidados já a essa jornada de comunicação para que haja o engajamento das concessionárias. Então, aqui também um chamamento para que vocês olhem com cuidado o que vai estar lá. É um edital por adesão, que também é uma melhor prática regulatória, de regulação responsiva, e por aí vai. E a gente também estruturou um recorte geográfico, é uma outra notícia que a gente fala mais para frente, de corredores logísticos sustentáveis, tanto para Paranaguá, quanto para a Via Brasil, na 163, né, que vai ali para Miritituba, que são esses parâmetros aplicados em ativos que a gente gerencia, que tem uma camada de multimodalidade também, que também é um desafio para o país. Mas, a despeito da COP, que tem essa discussão sobre descarbonização, eficiência energética, que em alguma medida virou quase que uma panaceia, a gente tem uma preocupação muito grande com a adaptação e resiliência no país que precisa investir em infraestrutura, né? Esses valores não são só para a descarbonização, acho que é, sobretudo, para a gente adaptar a infraestrutura que a gente tem. E aí, para terminar, eu queria trazer um número que a gente descobriu recentemente no artigo da Financial Times, que sustenta que, numa perspectiva econômica, investir em adaptação, talvez numa perspectiva financeira não, mas numa perspectiva econômica, onde se olha uma série de externalidades, sim vantajoso. Então, um estudo eu trouxe uma colinha aqui para não falar besteira, do Road Resource Institute. Ele considerou 320 investimentos em 12 países, um total de 133 bilhões de dólares em investimentos analisados. E a conclusão do estudo é que você tem um potencial de ganho de mais de 1,4 trilhões de dólares quando você, todos esses investimentos em adaptação, quando você investe esse montante. Os retornos médios dos investimentos foram da ordem de 27%. Teve investimento que teve retorno de mais de 110%. E, por fim, para cada $1 investido em adaptação, esse retorno em 10 anos é da ordem de $10. Então, a agência também está olhando muito a questão da adaptação. Num país que precisa investir em infraestrutura, voltando para a questão da descarbonização, a indisponibilidade de uma infraestrutura que já é escassa no país, certamente, por conta do aumento do custo logístico, das emissões, e, sobretudo, pela reconstrução disso, talvez seja muito pior do que os números que a gente tem de emissões no setor. Então, o recado que a gente queria trazer é essa visão, né? A gente tem uma visão muito pragmática de sustentabilidade como algo que endereça eficiência, num país que precisa investir intensivamente em infraestrutura, porque isso gera produtividade no longo prazo, e adaptação é um tema tão ou mais relevante que descarbonização na nossa percepção. Então, era isso que eu queria contribuir aqui para esse primeiro approach nosso, para falar que, sim, a gente está caminhando num bom sentido e temos uma regulação tipo exportação quando a gente fala de sustentabilidade no setor. Obrigada, diretor Felipe. Quero reforçar, assim, o setor ele está à disposição, né? A gente tem a meta do Brasil, né, de redução de emissão. As concessionárias precisam de competitividade, né, precisam trabalhar, precisam de investimento. E estamos abertos a construir, conversar sobre as questões contratuais e crescer em conjunto com vocês. Agora eu vou passar para o Pedro, né, Pedro? Pedro é quem puxa, uma das concessionárias que puxa o vagão de investimentos, né, na prática. E aí, Pedro, depois de ouvir, né, a consultoria, governo, instituição financeira, se você puder compartilhar com a gente os grandes projetos da Rumo e, principalmente, quais são os seus maiores desafios nesse sentido. Boa. Obrigado, Dani. Obrigado a todos os companheiros aqui do painel. Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Sempre um prazer falar de infraestrutura, falar de ferrovia e estar junto aqui de tanta gente boa para discutir esses temas. Puxando aqui um pouco do tema, antes de entrar no mergulho de investimentos Rumo, né, eu acho que eu, no fundo, compartilhar com vocês como é que eu penso nessa relação da sustentabilidade junto com o setor ferroviário, e vou tentar fazer talvez navegar aqui por todos os temas que foram conversados. Eu costumo raciocinar esse termo de sustentabilidade dentro do nosso dia a dia em 3 grandes eixos que se relacionam, se reforçam. Não é que eles são exatamente isolados,
mas por clareza mental eu separo uma parte que é expansão de capacidade, uma outra parte que é excelência operacional e outra parte, inovação e tecnologia. Eu acho que isso casa muito com o que foi discutido aqui hoje, né? Se pegar aqui, começando pelo Bruno, quando a gente olha a contribuição do setor de transporte para a emissão de CO2 e os mecanismos de alavancas para a redução dessa emissão, o crescimento da participação ferroviária é, obviamente, o maior desse vetor. E isso porque a ferrovia, quando você está comparando dentro do mesmo trecho, comparado com uma operação rodoviária, a ferrovia emite da ordem de 7 a 8 vezes menos CO2 do que a mesma operação se fosse feito via rodovia. Então, o primeiro e talvez o maior impacto positivo que o setor consegue e pode dar é a sua ampliação de capacidade. Cada quilômetro que o Tufi avança ali na Transnordestina, cada quilômetro que a Rumo avança dentro do Mato Grosso, colocando mais trilhos, tirando caminhões das estradas, é um ganho de eficiência, é um ganho de redução de emissão absurdo que você coloca dentro do sistema. A outra vertente, quando a gente olha excelência operacional, é porque é super importante, dado a base de ativos que você tem, não é só estender a linha, não é só comprar a vaga em locomotiva. É fazer bem aquilo que você faz hoje, fazer de uma forma cada vez melhor. Aí aqui eu vou puxar um pouco das palavras do Santoro. A questão da integração, ferrovia, porto, rodovia, o Felipe também mencionou, é absolutamente crucial. Eu costumo brincar dentro de casa, dentro da Rumo. A gente adora e é apaixonado por ferrovia, né? O setor ferroviário tem uma característica de nos pegar por esse lado até emocional. É mais do que um setor empresarial para a gente, né? É um objetivo de vida, é uma paixão, né? Mas eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não querer também brincar de ferrorama, né? Porque se a gente olha também só a ferrovia, honestamente, dá para fazer. Eu acho que todo mundo aqui na infância, num dado momento, brincou ou tem um ferrorama em casa, né? Eu acho que boa parte dos ferroviários aqui presentes devem ter o ferrorama montado ali na sua sala, na sua garagem, em algum local que você não deixa seus filhos mexerem, né? Que no fundo você finge que comprou para ele, mas é você que monta, que brinca e coloca o trem para funcionar ali. Mas é super importante você garantir que você tem excelência naquilo que você faz, que você está fazendo uma integração, planejamento logístico integrado, não é muito robusto, que você olha a solução ferroviária integrada à solução portuária. E aí, para ligar no nosso mundo aqui de Rumo, por que é que a gente está investindo tanto na FIPS? Por que é que a gente investe tanto na renovação da malha ferroviária do Porto de Santos? Por que é que a gente investe em um novo terminal portuário em Santos para 9 milhões de toneladas de grãos, para 3 milhões e meio de toneladas de fertilizantes? Porque a ferrovia sozinha chegando com a carga lá e não tendo descarregar, literalmente não vale nada. Só vale se a gente conseguir fazer essa integração entre todos os elos da cadeia. Então, isso para mim é uma das vertentes de excelência operacional. Uma outra vertente de excelência operacional, aí puxando um pouco, não é, dos nossos das evoluções, né, que são feitas na indústria de modo geral, muito em parceria com os nossos fornecedores. A gente viu o Escolar aqui mais cedo, Danilo, Cândido, aqui o Obtec também estão por aqui. É você trabalhar na criação de composições, locomotivas e vagões que consigam suportar trens maiores. Então, com o mesmo uso de faixa, você conseguir sair, por exemplo, de como a gente saiu há 7, 8 anos atrás, de trens de 80 vagões para hoje trens de 135 vagões. Você sair de trens que carregavam 7.200 toneladas em cada viagem, agora as composições carregam mais de 13 mil toneladas. Isso é redução de consumo energético na veia. Então, isso você reduz pela metade a emissão de poluentes, porque você reduz pela metade o consumo de combustível. Então, essa busca dessas otimizações operacionais são absolutamente essenciais em um negócio como o nosso, que envolve uma base de ativos gigantesca.
Então, gerir essa base de ativos com excelência é absolutamente mandatório e algo que está muito alinhado aqui com o objetivo de descarbonização. E outra vertente, não é, que do meu modelo mental é a questão da inovação e tecnologia. E por que eu falo as duas palavras, né, e não só inovação, não só tecnologia? Não é? Porque aí eu pego as palavras aqui da Luciana. Não é? No fundo, inovação não é só a tecnologia, né, não é só aquela engenharia mais precisa, não é só a digitalização. A inovação contratual é absolutamente imprescindível para que a gente consiga também avançar como setor. Então, os mecanismos, como a Luciana mencionou, de debêntures vinculadas a metas de ESG, que te garantem um custo menor para que você consiga avançar com mais velocidade nos seus projetos de expansão. Olhar instrumentos recentes que o país conseguiu implementar, como as debêntures incentivadas, que a gente precisa garantir que continuem funcionando aqui para o setor ferroviário, para que a gente continue tendo a possibilidade de usar recursos para melhoria da capacidade para a nossa expansão. Inovações contratuais, né, Felipe, que também, do mundo regulatório, que dão mais segurança e dão os incentivos corretos para que todos os entes atuem de forma coordenada nessa meta de ampliação do uso das ferrovias e da sua expansão de capacidade. E óbvio que tem também a vertente tecnológica em si. Não é você garantir que, ao longo do tempo, cada novo vagão, cada nova locomotiva, cada novo sistema de comunicação, ele entra dentro do sistema, agregando o que de melhor existe no mundo e o que de melhor existe aqui no Brasil, é altamente necessário. E aqui eu vou pegar o gancho também do que o Felipe falou, né, com relação a esse grande potencial do Brasil, que é o uso de biocombustíveis. Né? E aqui o biocombustível eu falo, seja o biodiesel, seja o etanol. Então, eu tenho um sonho pessoal particular para que você consiga colocar dentro dos nossos equipamentos pesados o etanol como sendo o combustível, né, de primeira mão. Isso aliado a um equipamento híbrido que consiga recapturar a energia cinética dessa composição e fazer o uso dessa necessidade em trechos onde, por exemplo, você precisaria de uma helper num dado momento, tem um potencial gigantesco de redução de custo, de redução de emissão, de melhoria da logística ferroviária como um todo. E para focar, né, ainda de volta nesse setor de biocombustível, né, quando a gente olha a pujança do nosso setor de etanol de milho, quando olha a pujança da nossa capacidade de produzir esses combustíveis verdes, é algo que, de novo, não é nem o melhor do mundo, porque o melhor do mundo é aqui no Brasil. Então, o melhor do Brasil é para ser referência e é para ser coisas únicas no mundo, que são, acho que, alguns dos elementos que a gente tem que perseguir. Então, para deixar aqui um minutinho final, vou fazer aqui esse encerramento, não queria me prolongar muito. Então, para mim, acho que a gente tem que trabalhar muito forte aqui como setor ferroviário e todos os atores aqui envolvidos na expansão de capacidade do nosso modal ferroviário, fazer isso com cada vez mais excelência. Então, esse é o nosso desafio de todo dia, garantir excelência operacional no uso dos nossos ativos, mas usando inovação e tecnologia nossa aqui, para que a gente consiga ter a posição de destaque e absorver, acho que, atender todas as nossas metas, seja de atendimento dos nossos clientes, dos nossos acionistas, da nossa sociedade, né, que a gente está inserido, e, no fim, do mundo como um todo. Né? O papel do Brasil no agronegócio, nas cadeias que a gente opera, é um papel global. A nossa competição não é entre nós aqui, a nossa competição é com o resto do mundo, e o nosso papel é ser essa grande potência, e esse é o nosso destino. Então, acho que tenho aqui uma confiança enorme no nosso futuro, mas muito ciente e muito claro dos desafios gigantescos ainda que a gente tem para resolver. Mas vamos em frente. Obrigada, Pedro. Parabéns aí pela liderança, rumo focado no agronegócio, né, muito importante para o crescimento do país e a maior operadora, né, de carga ligada ao agronegócio. Acho que deu vários exemplos, né, e do como as concessionárias podem trabalhar essa questão de expansão de capacidade, realmente é fundamental para essa mudança de matriz de transporte. Né. Então, eu queria agradecer aos painelistas, né, meus colegas,
que contribuíram muito para esse debate importantíssimo, o diretor Felipe, a Luciana, o secretário Jorge, o Pedro e o Bruno. Muito obrigada. Eu espero que o painel tenha sido inspirador, né, e tenha trazido informações importantes. Então, o evento continua, né, Davi? Vamos ter mais 3, eu acho, 3. Mais 3 painéis no qual haverá muitos debates importantes. Obrigada. Gostaríamos de agradecer também a Daniela Barros pela mediação, pelos painelistas também, por toda a discussão que enriquecem aqui o nosso evento. Muito obrigada. Agora a gente tem uma foto oficial.